Vamos seguir com esse assunto e agora é hora de debate aqui no CNN Arena. Vou chamar os nossos convidados de hoje. Bem-vindos de volta, André Marcília e também Soraya Mendes. Muito bem-vindos, boa noite aos dois. Lembrando, temos aqui algumas perguntas e 2,5 minutos para cada resposta. Vou dar um ok aqui, espero que não seja inconveniente durante a resposta de vocês. Vamos à primeira então, começando com você, professora Soraya. As últimas revelações sobre o plano de golpe diminuem a credibilidade da delação de Mauro Cid nesse assunto especificamente? Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Marcília, pela companhia aqui. E boa noite a todos e todas que nos acompanham. Olha, Ju, eu não acredito que retire a credibilidade do processo como um todo. Eu acho que a gente precisa, e já é possível nessa fase processual em que nós nos encontramos, distinguir aqueles que são os depoimentos, o que são as informações que foram trazidas pelo colaborador, nesse caso Mauro Cid, e o conjunto probatório todo que está nos autos desse processo. Então, eu te diria que nós temos aqui uma situação que não é a situação obviamente esperada, que não é algo que traga nesse momento o conforto que se queria para a finalização, né, deste processo, com a já apresentação de alegações finais e dali para diante a possibilidade de apresentação de sentença pelo ministro Alexandre de Moraes a ser submetida aos demais que compõem a turma, mas, por um outro lado, não retira a credibilidade de tudo aquilo que foi produzido até este momento. Então, o Mauro Cid pode sair um pouco arranhado, e eu até acredito que sim, eu vou deixar isso para nós falarmos numa próxima rodada aqui, mas não acredito que nós possamos falar de uma descredibilização de tudo o que foi feito até este momento. Doutor Marcília, essas últimas revelações diminuem a credibilidade dessa delação? Boa noite, Juliana, professora, toda a audiência. Olha, diminui a credibilidade que já não tinha, né? É bom que se diga que o Mauro Cid, ele foi, essa semana, pego numa mentira e também violando o sigilo. Veja, são exatamente as duas chaves, os eixos, as espinhas dorsais de uma colaboração. Não violar o sigilo e não mentir. E ele o fez. E quando mente, inclusive chegou a dizer numa dessas mensagens reveladas que ele nunca usou a palavra golpe. Então, veja, é necessário que a gente também entenda o conteúdo dessa fala do Mauro Cid que foi revelada, violando o sigilo, chegou a conversar com o advogado de um dos réus, e tudo isso não apenas descredibiliza por ele ter mentido ou violado o sigilo, mas pelo próprio conteúdo das mensagens serem totalmente em confronto com a narrativa da PGR. É bom que a gente diga que o eixo da narrativa da PGR que está ancorada na delação do Cid, e só na delação do Cid, passam por Felipe Martins ter participado da reunião. Bom, só o Cid diz isso. Essa reunião ter sido uma reunião para a quebra da ordem democrática. Só o Cid diz isso, os demais testemunhas não. E a minuta, que seria uma minuta não assinada para a decretação de um possível estado de sítio, foi entendida pelo Cid como uma minuta golpista. Só o Cid diz isso. O Garnier não disse isso, o Freire não disse isso, as demais testemunhas não disseram isso, as demais provas não corroboram essa fala do Cid. Ou seja, tudo que a PGR anuncia como um golpe de Estado está ancorado único e exclusivamente na delação de alguém que foi pego mentindo ou que foi pego violando o sigilo. Portanto, sem dúvida alguma, descredibiliza a delação do Cid e descredibiliza também o próprio processo, que, repito, está ancorado única e exclusivamente no seu eixo, no seu centro, na sua essência, na delação do Mauro Cid. Professora Soraya, Mauro Cid foi chamado várias vezes para prestar depoimento e explicar ali a cada depoimento fatos que não foram trazidos à tona, que estavam divergentes de outros depoentes. Quais podem ser as implicações, então, para o Mauro Cid, que é o delator dessa trama golpista?
Ju, deixa eu só continuar aqui nesse último ponto que Marcília trouxe, porque é importante que se entenda que nenhum processo, nesta altura em que nós já temos muitos anos deste instituto da delação ou colaboração premiada, como queiram, sendo utilizado no nosso país, nós não temos processos que sejam ancorados única e exclusivamente na palavra de colaboradores, de delatores. Na verdade, o que o colaborador traz são informações para que se obtenham provas. E estas provas obtidas, estas provas são absolutamente válidas na medida em que válida é a delação. Eu tenho já aqui no Arena, cheguei a expressar algumas contrariedades em relação à delação obtida durante o período de prisão, mas esta fase já foi superada. Eu estou vencida nisso. Então, a delação do Mauro Cid é uma delação válida. E aí eu entro agora na resposta à tua pergunta. Se a delação está já superando o plano da existência, estavam lá os fatos que foram relatados pelo Mauro Cid. Ela é válida, não houve coação, não houve, portanto, violação da voluntariedade de parte do Mauro Cid. Agora nós vamos ver a eficácia. Ele trouxe elementos que, a partir dos quais foi possível obter um conjunto de provas essas que serviram ao processo. Se agora, neste momento, se verifica que ele de alguma forma violou aquelas que são as cláusulas do negócio, do acordo jurídico feito com o Poder Judiciário, com a própria Justiça brasileira, o Poder Judiciário brasileiro, as consequências podem ser, eventualmente, a perda de benefícios, eventualmente até uma decretação de prisão preventiva neste exato momento, ou mesmo aquilo que vai se avaliar no momento da aplicação de uma pena. É importante entender que o delator, colaborador, ele não sai ileso num processo. Ele tem direito a determinados benefícios concedidos que, na realidade, no mais das vezes, não chegam a simplesmente isentar de pena. Então, é possível, sim, que haja responsabilização de parte do Mauro Cid, na medida em que se verificar que estes, e é comum, se tem, né, hoje notícia, que alguns desses requisitos do negócio jurídico foram violados. Ok. Então, de tudo isso, arrematando aqui, de tudo isso, o pior é para o Mauro Cid. Não é para o processo, não é para o que se tem produzido até agora. Marcília, quais são as implicações para Mauro Cid? Eu quero registrar a minha discordância, a minha concordância discordante aqui da professora, no sentido de que eu concordo que, obviamente, um colaborador, um delator, ele não é a única fonte de prova. Ele corrobora as demais provas de um processo, mas, nesse caso, é exatamente a função que o Mauro Cid está exercendo, de ancorar única e exclusivamente fatos centrais do processo. Eu repito, mais ninguém está dizendo que o Felipe Martins participou dessa reunião, supostamente, que tramou algum golpe. E, em momento algum, outras testemunhas referendaram essa reunião como uma reunião para a quebra democrática. Todas as testemunhas até agora estão dizendo, durante o tempo todo, que aquela reunião era uma reunião de desabafo, era uma reunião de preocupação, era uma reunião de receio de que pudesse haver fraude em urnas e etc., mas não era uma reunião para tramar absolutamente nada. A única pessoa que sustentava, e até então sustentava, porque agora o próprio Cid, nessas mensagens, disse que não falou em golpe, mas a única pessoa que sustentava essa narrativa junto com a PGR era o Mauro Cid. Mas concordo, isso não pode sustentar um processo, mas estava sustentando. Esse é um primeiro ponto. E depois que essa delação ou essa colaboração, ela pode, entendo eu, e deve ser questionada agora, porque isso é um fato novo. Então não está vencida, o questionamento da delação não está vencido. Esses fatos foram agora revelados. Essa suposta mentira ou esse contato, essa violação de sigilo foi agora revelada pela imprensa, inclusive, e após os depoimentos
da semana passada. Esse fato novo precisa ser assim considerado. Óbvio que eles não poderiam ser anunciados lá atrás. Então, não entendo que esteja vencido o questionamento dessa delação. E por não estarem vencidos, o ministro Moraes, ao invés de negar-se a examinar os fatos, como hoje fez, afastando o questionamento da defesa do Bolsonaro, deveria examinar os fatos, sim, e deveria anular essa delação, não apenas rescindir, porque ela não pode parar de pé com tantas incongruências, inclusive que já vinham sendo anunciadas há muito tempo. O Mauro Cid, durante o seu depoimento, ele foi hesitante o tempo inteiro, ele já tinha dito coisas e desdito durante diversos momentos anteriores, e agora apenas houve a cereja do bolo. Ele foi revelado, né, pela imprensa, que ele havia, inclusive, repito, conversado com um advogado dos réus, o que é muito grave, não apenas é uma violação de sigilo, mas é uma interferência, uma contaminação no próprio processo. Professora Soraya, Alexandre de Moraes, hoje, ao negar o pedido à defesa de Bolsonaro de invalidar esse depoimento e essa delação, ele alegou que não é momento para contestação. E aí fica uma pergunta, nesses andamentos de processos parecidos, há um momento para que essa contestação seja feita por advogados? A questão é essa, e aí o Marcília coloca aí, é uma questão bem complexa para que a gente possa discutir em tão pouco tempo, mas o ponto que eu me referia anteriormente a respeito do prazo já vencido, e que é o que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo, é que nós temos em um juridiquês, uma chamada escada pontiana, né? Isso é porque foi idealizado por Pontes de Miranda. Então, nós temos planos, um plano da existência, um plano da validade, um plano da eficácia. A discussão que até o momento foi trazida aos autos do processo é uma discussão no plano da validade, é dizer, olha, essa delação não vale porque ela foi obtida com violação à voluntariedade, ela não cumpriu, portanto, aqueles que são os requisitos maiores da legalidade, da voluntariedade, enfim, de uma delação. A partir daí, vencida esta questão, porque o próprio Mauro Cid diz, eu prestei os depoimentos voluntariamente, eu não sofri pressão, a gente tem que avaliar, e aqui é esse momento em que nós estamos, a eficácia daquilo que ele trouxe para colaborar. E o que ele traz para colaborar é uma informação. Ele diz, estava numa reunião, estavam determinadas pessoas, essas pessoas foram trazidas para os autos como réis. É importante que se diga, o réu tem o direito de mentir, ou seja, nenhum deles diria no seu interrogatório ou em qualquer outro momento de interrogatório anterior que participou de uma reunião para a elaboração de um plano golpista. Isso é mais do que óbvio. O que eles dizem é que participaram de uma reunião e que nunca se tratou de plano golpista. Só que existem nos autos outros elementos. Existem nos autos prints de conversas, existem nos autos anotações, existem nos autos manifestações, existem nos autos, portanto, um contexto, um conjunto probatório que dá, sim, força o suficiente para que se compreenda que aquelas discussões que eram feitas, e veja, o objeto do processo não é a reunião em si, é o conjunto. Eram reuniões, conversas que eram feitas com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito, de tentar um golpe. Então, eu aqui terminando, te digo, o que a gente tem é um conjunto de provas, que é um conjunto de provas robusto a partir das informações trazidas pelo Mauro Cid, que é uma delação considerada válida. Marcília, tem momento inadequado ou não para a contestação feita pelos advogados? Tem momento, como eu mencionei, como é um fato agora revelado, esse é o momento em que se descobre uma ilegalidade, uma irregularidade dessa, é o momento de se questionar. E sobre essa questão do Mauro Cid ter dito que foi voluntário, veja, o Galileu Galilei também renegou a sua teoria e renegou justamente porque estava coagido. Às vezes as pessoas dizem que estão voluntariamente dando uma declaração exatamente por estarem sob coação naquele momento. Então, a declaração, ela não é tudo, ela não é exatamente sólida. É preciso ver o que está por trás e do porquê
da pessoa estar dando aquela declaração de que está prestando aquelas declarações de forma voluntária. E dentro do processo, é bom que se diga que não há elementos em momento algum, dentro de toda a narrativa feita pela PGR e dos testemunhos, discordo nesse sentido, há em algum tipo de comprovação de que existisse uma intenção golpista, de quebra democrática. O que existe é a menção à possibilidade de que, diante de uma crise, houvesse o decreto, e é isso que está se chamando de minuta golpista, houvesse o decreto de estado de sítio. Veja, estado de sítio é um instituto constitucional, senão a gente precisa entender que a nossa Constituição é golpista, que a nossa Constituição é criminosa, que a gente aplicar o que está nela é, portanto, ilícito. E a gente não pode concluir isso. Então, é necessário que houvesse ou que haja, dentro do processo, dentro da narrativa da PGR, dentro do corpo probatório, um passo além, de se entender que a partir do estado de sítio se daria um golpe. Agora, o estado de sítio, por exemplo, precisa de aprovação do Congresso. Como é que você vai dar um golpe? Você decreta o estado de sítio, consegue a aprovação do Congresso e o Congresso junto dá um golpe? Todo mundo estava dando golpe em conjunto. Só o STF que estava alheio a isso. Não existe, é inverossímil. Então, isso não basta. Não basta dizer que havia uma minuta de um possível decreto de estado de sítio para concluir-se que havia uma intenção golpista. A intenção precisa ser comprovada. E isso não está nos processos. Isso não existe em nenhum testemunho e nem dentro de prints ou manifestações que estão nos autos. Nós conversamos ao vivo, então, com os advogados André Marcília e Soraya Mendes. Muito obrigada por aceitarem, né, o nosso convite aqui para esse debate. Bem-vindos de volta. Muito obrigada.